e o assunto é defumação na Umbanda. Se pararmos um minuto para pensar, talvez uma das maiores contribuições que o candomblé e o africanismo em um todo trouxeram em sua vasta bagagem cultural seja o conhecimento das folhas. E quando os primeiros africanos chegaram ao Brasil, encontraram as comunidades indígenas e ambos dividiram preciosas informações sobre o uso das ervas. E uma das trocas de conhecimentos sobre botânica das mais extraordinárias que tem acontecido nesse planeta, em um país que contém as maiores diversidades de flora e fauna do mundo. E considerando uma das frases mais basilares do candomblé, quando afirma que não pode haver culto ao orixá sem o uso das ervas, deixa bem claro a importância que elas têm nos seus fundamentos religiosos. Eis porque um sacerdote ou um médium de Umbanda tem o dever de buscar conhecimento sobre o uso delas, já que elas são a principal fonte de energia de nossos trabalhos em nossos terreiros. Preocupados com isso, no final da década de 90, publicamos um livro chamado Umbanda, Crença, Saber e Prática, onde uma de suas finalidades era despertar a curiosidade ao tema, fomentando a partir de então essa pesquisa pelos terreiros de Umbanda. E como vimos, deu certo. Hoje encontramos dezenas, centenas de fontes espalhadas com o estudo das ervas, dos frutos empregados nos cultos. Isso é ótimo, mas como sempre fazemos em nosso trabalho, simplificamos ao máximo para uma fácil assimilação. Dividimos as ervas utilizadas nas defumações em dois grandes grupos principais: as ervas utilizadas para a limpeza espiritual e aquelas usadas para atrair energias. Em uma, tiramos ou dissolvemos os fluidos mais densos e tóxicos em nós e nos ambientes. Na segunda, favorecemos a assimilação de energias que alimentarão nossos chakras, ou tornaremos os ambientes uma fonte de carrego de energias salutares e benfeitoras. Ou seja, em uma tiramos energias, na outra colocamos. Fica simples entender assim. Mas pode ser qualquer erva nessas combinações? Não, não pode. Há ervas que se prestam mais a banhos, outras para macis, defumações, umas ativam, outras acalmam. Algumas serão tóxicas e até perigosas, ligadas a esse ou aquele orixá. Essa delicada mistura, essa química espiritual perfeita, será bem conhecida nos cultos afro-brasileiros e na Umbanda, muitas vezes indicadas pelas entidades que estejam incorporadas em médiuns seguros e firmes em suas incorporações. Assim, na Umbanda, haverá uma diferença enorme entre queimar uma defumação qualquer e aquela indicada por uma entidade, cuja combinação perfeita atingirá nossas reais necessidades, feita sob brasas de carvão vegetal. Aliás, sobre alguns elementos falamos em nosso vídeo 95, quando nos referimos a carvão, sal ou enxofre. Mas falando de enxofre, há um item fabuloso de limpeza espiritual que costumamos jogar fora em nossos lixos: a casca das cebolas, que utilizamos em nossos alimentos, ou até mesmo o alho. Sabemos que tanto a cebola quanto o alho são ricos em enxofre, um dos elementos mais importantes para o desmanche de impurezas espirituais, amplamente utilizados na medicina popular como anti-inflamatório e bactericida. Vemos que suas funções vão bem além disso.
mas há receitas básicas que poderemos utilizar sem medo algum, misturando elementos entre si nas defumações de limpeza. Serão elas as citadas cascas de cebola ou alho, secas e picadas, as folhas de jurema ou acácia, a guiné, o açoita-cavalo ou ivitinga, o versátil alecrim, o capim-limão ou citronela picada, eucalipto, alfazema, anis estrelado, folhas de limoeiro, arruda, bem como algumas resinas, como o benjoim. E aquelas que favorecem os melhores sentimentos, atraindo as melhores energias de amor, prosperidade e paz para nós, como a mirra, o incenso, a erva doce, o açúcar cristal ou mascavo, folhas de laranjeira, folhas de romã, pó de canela, louro, pó de café, cravo da Índia, cidró, pétalas e folhas secas de rosas. E mesmo que as combinações variem tanto de região ou de terreiro, basicamente poderemos classificá-las desse modo, permitindo que venhamos a compreender as delicadas combinações espirituais que nossos guias indicam no dia a dia em nossas giras. Assim, perceberemos a ciência espiritual que envolve o uso das folhas nas religiões afrodescendentes, o acervo de conhecimento que guardamos de nossa ancestralidade, tanto em seu uso religioso quanto medicinal. A sabedoria que todo dirigente ou médium deve buscar, às vezes a vida inteira, para que compreenda a grandeza dos guias que nos atendem na humildade de nossos terreiros. A cada passo que damos, a Umbanda nos ensina valores que muitas vezes nem imaginaríamos existir. Se gostou, dê like, ative o sininho e compartilhe. Isso ajuda muito o canal. E não esqueça, semana que vem, novos vídeos para você.